Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e hoje a gente vai continuar nossa conversa sobre pinch points. Se você não viu o primeiro vídeo sobre o assunto, o link para ele está aqui embaixo na descrição. Nesse primeiro vídeo a gente abordou as definições e funções dos pinch points e hoje a gente vai localizá-los dentro do segundo ato e relacioná-los com os demais elementos para os detalhes ficarem um pouquinho mais claros. E é sempre bom lembrar que essa é apenas uma das inúmeras maneiras que existem de se pensar uma história, e que toda a técnica, toda a ferramenta relacionada à arte, ela é apenas uma guia, um princípio que vai ajudar o artista a se expressar da melhor maneira, e não uma receita de bolo, uma regra que deve ser seguida cegamente. Dito isso, então, vamos lá ver como o pinch point funciona dentro da estrutura em 3 atos. Bom, simplificando bastante, o segundo ato começa depois do primeiro ponto de virada, que é onde a gente apresenta o conflito para o leitor. E logo depois a gente vai ter a reação do protagonista, que é onde ele vai lidar pela primeira vez com o problema. E geralmente essa primeira reação é ineficaz, é atrapalhada, porque afinal de contas a realidade do protagonista ela acabou de mudar totalmente, né? E aí que entra o primeiro pinch point. E como a gente falou lá no primeiro vídeo, esse pinch point serve como um lembrete do poder do antagonista perante o protagonista, e ele vai fornecer também algumas informações sobre o que de fato está acontecendo, qual seria a natureza real desse conflito na história. Então, pegando um exemplo genérico aqui para a gente começar a entender, vamos supor que esse primeiro ponto de virada da história aqui seja o sumiço da filha da personagem principal. E aí ela vai passar uma sequência procurando a filha, logicamente sem sucesso, o que seria a reação, e aí logo depois disso ela vai receber ligação de um homem que vai se identificar como sequestrador da filha dela, e ela vai ouvir a voz da filha pelo telefone e tudo. Essa parte seria o pinch point da história, né? Após uma sequência em que ela vai estar buscando soluções ou buscando reagir e se localizar dentro daquela mudança que aconteceu na vida dela, ela recebe mais informações sobre o que está acontecendo e um lembrete do poderio do antagonista. Um exemplo que eu já vi várias vezes em materiais sobre pinch point é o primeiro Alien, o clássico. Quando a criatura ataca um dos personagens da nave na primeira vez, é a apresentação do conflito, o primeiro ponto de virada da história. E aí, um tempo depois, quando a barriga do cara explode e a criatura sai da barriga dele e vai se esconder em algum lugar pela nave, aí já é a apresentação do primeiro pinch point. Então, assim, esse primeiro pinch point, ele é muito bom para trazer o conflito, a ação de volta, porque é muito comum depois do primeiro ponto de virada, da apresentação do conflito principal da história, algumas cenas de exposição, de diálogo ou de reflexão. Então é importante esse pinch point canalizar de volta sobre o que é a história, botar a história no trilho outra vez. Em Star Wars, por exemplo, a gente tem aquela longa cena expositiva do Obi-Wan com o Luke lá na casa do Obi-Wan em Tatooine, né? E aí logo depois daquilo, o George Lucas ele traz a tensão, o conflito de volta, e ele relembra a força do Império com um incêndio na fazenda dos tios do Luke. Então isso traz de volta a história para o rumo que ela vai seguir até o ponto central e depois o terceiro ato. E aí, uma consequência óbvia desse primeiro pinch point é o momento em que o personagem aumenta a compreensão dele acerca do que está acontecendo, que é o que a gente chama do momento de epifania, é a percepção do que realmente está atacando esse personagem. É como se, por exemplo, ele estivesse ouvindo barulhos estranhos pela casa e ele achasse em princípio que a casa estava sendo invadida, e daqui a pouco ele visualiza um alienígena passando, uma figura extraterrestre. Então, após o primeiro pinch point, o personagem traça uma trajetória que vai culminar no ponto central do segundo ato, que é um momento de revelação, onde ele vai ter plena consciência do problema contra o qual ele está lutando. E a partir daí, as ações do personagem vão ser um pouco mais fundamentadas, e em vez de só apanhar, só levar na cabeça, ele vai começar a reagir. Ele não vai mais só tentar se proteger contra a força opositora, que começou a atrapalhar a vida dele no final do primeiro ato, né? Ele começa a tomar realmente a iniciativa para resolver o problema. E aí essa sequência de ações mais bem fundamentadas do personagem, onde ele vai ganhar um pouquinho mais de confiança, vai pavimentar o caminho até o segundo pinch point, que é o que a gente vai ver na semana que vem. Enquanto isso, tem vários pinch points como exemplo lá na nossa série de exercícios de escrita criativa. O link para a terceira temporada está aqui do lado, e o link para ver os vídeos todos desde o início aqui embaixo na descrição. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.